Deus abençoe a cada um de vocês. Já amarrei meu jeguinho sombrio. Que a paz esteja no coração de cada um. Que Deus dê força a esses momentos de grande fragilidade e revolta. Rejeitando até Deus pelo que passam. Mas são momentos de desespero pelos entes queridos que não se encontram e por aqueles que perderam para o plano espiritual. Mas aqui, a minha incumbência é as questões a ser respondidas. Que Deus proteja a todos nós. Saudações, peregrino. Deus te abençoe. Hoje o nosso texto é Providências Divinas. Foi a irmã Carmela que ditou na época. A gente sabe que nesses momentos que as pessoas até estão passando lá no sul, e em tantos momentos de agonia, normalmente se diz, Deus me abandonou. Isso acontece em algum momento? Jamais. Desde o início dessa estrela, de tempos em tempos, acontece. Não é mudança, não é invasão, não é destruição. De tempos em tempos, acontece. Em outras épocas, eram as trovoadas que causavam o pânico e o desespero em todos. O que acontece é estas catástrofes que vocês assim falam, mas são reparações necessárias para que todos entendam que a fé é o que tem de alicerce seguro para superar os obstáculos a ser passados. Que a ganância é o fel da destruição, mas sempre acreditam que esse fel lhes trará prosperidade, esquecendo, mesmo acompanhando na casa de Deus, ainda são alimentados pelo poderio, pelo o que possuir, se esquecendo daqueles que realmente são necessitados. Prestem atenção. São lugares isolados, onde a concentração desses momentos estão mais intensas, mas servirão para os demais o poder e o direito da reflexão. Este é o momento que todos se desesperam, rezam, oram, mas quem fará a mudança interior? Poucos, né, filho? Faz parte do período que estamos atravessando no plano espiritual. São períodos necessários de grandes dores para que a humanidade tome consciência
cada um no seu lugar, sem a ambição e sem o interesse do alheio. Que, de acordo com Jesus, a verdade sempre irá prosperar, por mais que ela retarde. Pode perguntar. O senhor colocou que, de tempos em tempos, essas catástrofes, né, como a gente chama, essas coisas que levam muitas vidas, né, e destroem casas e famílias, se repete de tempos em tempos. Sim, filha. E são localizadas, né? Elas acontecem em um local específico. Essa situação que ocorreu, que está ocorrendo lá, essas pessoas são reencarnações de que pessoas? Qual problema essas pessoas fizerem numa outra existência para precisar estar lá agora passando por isso? De várias existências e não souberam aproveitar? De vários momentos que fizeram uso ou fizeram mau uso da existência concedida por Deus? Que ainda se prospera no desentendimento, na falsidade dos ensinamentos de Jesus? A interpretação do meu e do seu? A interpretação do amor pelos nossos irmãos? Pelo amparo, pelo socorro? A manifestação, o entendimento que nossos irmãos estão em lugares opostos, não estão entendendo qual o papel da família, se dispersando pelo que o mundo, a vida, a modernidade lhes oferece, acreditando que a felicidade está nesses momentos obscuros de prazeres momentâneos, o respeito entre os irmãos sem consistência, a fé, a destruição daqueles que se funda a família, despertando os filhos. A destruição são aqueles que já possuem família, mas não acreditando e não as respeitando. Nenhum dos dirigentes acreditando que o poder, o enriquecimento a qualquer preço, causando dor, desespero, humilhação, causando agonia. Quantas vezes ouviram em todas as seitas que tem a hora da verdade? Essas são as horas da verdade. Mas ela está entrelaçada em existências anteriores que vem não cumprindo por inúmeras existências, e esta também não está se mudando a forma de amar? Não está se mudando a forma de educar, de conduzir os pequenininhos a homens de amor? Mas os próximos 300 anos, Terra, passarão por muitos momentos angustiantes. E de várias maneiras e formas. Que Deus abençoe. Pode perguntar. Como podemos perceber a presença de Deus em nossas vidas?
Tem momentos, filha, quando o amor não está escondido atrás da raiva, da ignorância, da humilhação. É ter o carinho e a bondade com todos, o respeito e o entendimento. São momentos sublimes, filha. Sem vaidade, sem orgulho. Esses são momentos de grandes observações dos espíritos mais elevados, que estão assim os protegendo. Pode perguntar. A irmã Carmela nos fala uma frase muito bonita, que os filhos de Deus, conhecedores das suas palavras, se doam e nem percebem. Pode nos explicar com mais detalhes? Filha, tudo que se faz para o seu semelhante, com o amor, não carece ser cobrado, porque foi executado com amor. Tudo que se faz e se cobra, filho, não tem amor. E esses momentos, não importa quem, onde, se não for com amor, filho, vem a indignação, vem a raiva, e não faz parte da forma positiva de se encontrar com o amor de Jesus. Pode perguntar. Um filho que é socorrido e amparado e passando por um período difícil sofre nova recaída, ele continua tendo a atenção dos irmãos socorristas? Jamais Deus os abandona seus filhos, filho. Por mais indisciplinado, por mais inseguro, Deus não os abandona. Mas nem sempre conseguem superar aquele momento nesta existência, porque acabam reduzindo o seu tempo, na opinião dos demais, para se libertar da dor. Mas Deus já sabia, e o Espírito também sabia, que não teria força suficiente para superar os obstáculos de tanta gravidade, que é essa forma de esconder-se da vida real. A equipe do socorro, ela só ampara os desencarnados ou ampara também os encarnados? Os encarnados, filho. Os desencarnados têm a equipe que só atua nesse momento, e tem a equipe dos bons espíritos que chamam, que vai sempre proteger os encarnados, mas juntamente com os encarnados, protege também os necessitados. Que estão ao redor desses encarnados. Isso mesmo, filho. Os filhos de Deus, com dons para extrema caridade, sofrem situações também de risco, de dores e de angústias? Tanto quanto os demais, filho. São experiências que estão passando nesta existência. E sempre vai alimentar os espíritos de extrema grandeza. No atendimento espiritual, muitas vezes o médium enxerga no atendido a falta de fé, de crença e até de verdade. Por que Deus permite que o médium veja essas fraquezas?
O que é preciso, filha? Que um médium, ele precisa entender que quando não se tem fé, não tem como fazer. E quando a fé não se instala, não tem como amparar. E a própria espiritualidade pode se afastar. E num momento desse, o médium pode se desesperar, se descontrolar. Pode perguntar. Também tem situações que o médium fica indignado com o não comprometimento dos companheiros de trabalho. Como lidar com essa indignação? Não tem como lidar, filha. Quando se trata de amparo, proteção, de servidão, não pode ser imposta, não pode ser exigida. Está compreendendo, filha? Sim. Isso em todas as casas, filha. Isso não pode existir. Quando se... Deus não ensinou, Jesus não ensinou a imposição, a exigência de quem quer que seja. Deus ensinou a submissão, o amor, o respeito, a luta, o compartilhamento das necessidades daquele núcleo familiar formado, ou daquele núcleo de amizade, de um convívio. É assim que precisa ser respeitado, ser entendido e ser executado. A grande maioria dos necessitados que procuram uma casa, e provavelmente todas as casas, são trazidos pela curiosidade e por consequências de livre-arbítrio. Como podemos orientar sem causar malquerência? Ô filha, tudo tem que ser com formas de orientação. Mas em casos extremos precisa ser falado. Em conversar, que atrapalha as energias vibrantes, um uso inadequado dessas coisas que vocês têm, mas tem que ser dito. Se prefere se afastar, dê o direito de sair. Compreendeu, filho? Por que a espiritualidade decide afastar o médium do atendimento? É o momento que ele está passando, filho. Ele precisa se desligar das energias, por esse momento está atraindo energias negativas. E ele precisa ser afastado.